Pare, não role a tela. O que eu vou te entregar agora não é um devocional para amanhã. É uma intervenção de emergência para algo que você fez nas últimas 72 horas. Um alerta vermelho acabou de soar no céu, não para te condenar por essa atitude recente, mas para te despertar de um estado irreal que você nem percebeu que entrou. A sua alma está operando com a fronteira destrancada, exposta a um ar que suga a sua vitalidade. Você tem sentido um sono que não descansa o corpo, que surge mais como um sintoma do que como um refúgio. É um cansaço inexplicável logo após interações comuns, um peso físico sobre os ombros, um aperto gelado que comprime o seu peito no exato segundo em que certa pessoa entra no seu ambiente. A sua bússola mental foi anestesiada por esse mesmo gás invisível. Decisões que antes eram firmes começaram a se desfazer na última hora, por motivos que nem você consegue explicar com clareza. Você percebe oportunidades desmanchando nas suas mãos, e aquela sabedoria afiada que sempre te guiou parece não chegar no momento exato em que você mais precisa dizer não. Uma névoa mental absurda se instalou nas suas escolhas recentes, e a sua casa começou a absorver as flechas que você parou de repelir. Você nota os filhos adoecendo sem causa médica clara, e o seu cônjuge carregando uma tensão que não sabe de onde veio. O golpe mais silencioso acontece ali, naquela xícara de café esfriando no almoço de domingo, onde o silêncio cresce após você simplesmente engolir a própria paz e ceder um território vital só para evitar mais conflito. Nesta mensagem, eu vou te provar que a decisão precipitada ou a concessão dolorosa que você fez recentemente não foi uma falha do seu caráter. Não foi fraqueza espiritual da sua parte. Foi o fruto calculado de um cerco invisível, armado por quem não consegue te alcançar na luz. Eu vou te mostrar a anatomia exata desse ataque silencioso que fez você entregar a própria guarita de dentro para fora, por pura exaustão. Eu vou te mostrar como desarmar a consequência direta dessa ação ainda hoje, antes do pôr do sol. Existe uma ferramenta acionável, um protocolo de cobertura que interrompe imediatamente essa invasão na sua mente e na sua casa. Você vai entender por que a inveja ao seu redor parou de atirar pedras e começou a usar esse método covarde para fazer você mesmo entregar os pontos, e como fechar essa brecha agora. Que eu vou te entregar o selo exato que impede que essa cegueira espiritual volte a governar a sua mesa e os seus relacionamentos. Uma declaração que redefine as fronteiras do que pode tocar a sua família. Se você sente o peso disso no seu peito enquanto me ouve, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. A sua casa depende do entendimento que será liberado nos próximos minutos. E há uma quarta coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que José do Egito deixou registrado para o escolhido coberto, e que cabe antes da próxima refeição em família. Não é livro para estudar, é instrumento para sustentar o peso de Tardemá, esse torpor espiritual induzido pela inveja que te faz ceder território por pura exaustão. Eu volto a isso. Por enquanto, fica. Existe um espaço oculto entre o dia em que você é chamado e o dia em que você aprende a cobrir o seu próprio teto. É nesse espaço aberto que a névoa entra. Mas há uma arquitetura descrita nas Escrituras, um abrigo impenetrável sob as asas de uma sombra maior, desenhado especificamente para proteger a sua mente quando o cansaço tenta te forçar a baixar a guarda na linha de frente. Se você reconhece que essa névoa já invadiu a sua guarita, vá aos comentários agora e escreva apenas: "Eu sinto o torpor." Não é para engajar algoritmo ou gerar número. É para você documentar no mundo físico que o diagnóstico verdadeiro chegou, declarando diante de quem observa a sua casa que você parou de aceitar essa anestesia espiritual passivamente. Esse é o seu primeiro movimento de retomada da fronteira. E sobre exatamente isso, sobre a xícara de café esfriando na mesa, enquanto a cabeça cede em silêncio, sobre a mão destrancando a porta da guarita blindada por causa da névoa, sobre o aperto gelado que desce sobre os ombros nos segundos seguintes a dizer sim. Há algo que José do Egito deixou registrado. Um selo de 3 minutos que cabe antes da próxima refeição em família e que eu vou te mostrar mais adiante.
guarda no fundo da cabeça. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua casa. Mas escute com toda a atenção que você puder reunir neste instante. Ajuste a sua postura, respire fundo e não desvie os olhos daqui. Porque tudo o que eu te descrevi até agora foi apenas a periferia do que invadiu o seu ambiente. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Fecha os olhos por um segundo agora mesmo, ou pelo menos desvia o olhar da tela por um instante. Esvazia a mente das justificativas que você tem dado a si mesmo nas últimas 72 horas. O que invadiu o seu ambiente não respeita a lógica. Abre a sua percepção espiritual, porque o que vem a seguir é um diagnóstico. Eu vou te descrever 5 coisas precisas. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber por que você parou aqui. A primeira evidência é o falso alívio imediato. Logo após você tomar aquela decisão precipitada ou concordar com algo que feria os seus princípios, você sentiu exatos 5 minutos de paz. Parecia que o conflito tinha acabado. Mas no instante seguinte, uma angústia severa, muda e inexplicável, desceu rasgando o seu peito e apertando o seu estômago. Você percebeu ali, sentindo aquele frio na espinha, que não havia comprado a paz da sua casa, mas sim assinado um recibo de rendição por pura incapacidade de continuar sustentando o peso daquela guerra velada. A segunda evidência é a quebra silenciosa da sua fronteira. Você sentiu de forma nítida que, com uma única palavra dita, ou com uma única mensagem enviada pelo celular para evitar mais problemas, você entregou a chave do seu ambiente de volta para quem costumava te ferir. Você destrancou a porta de dentro para fora. Não foi ninguém que arrombou a fechadura. Foi você mesmo que abriu o portão da sua vida particular para uma pessoa tóxica, simplesmente porque a pressão silenciosa da inveja te convenceu de que ceder seria mais fácil. A terceira evidência aconteceu ali, naquele silêncio tenso na mesa de domingo, depois que você finalmente concordou com aquela cobrança velada. Você olhou para baixo, fixou os olhos na sua xícara de café já esfriando, engoliu a própria vontade e disse que faria tudo do jeito deles. A mesa inteira pareceu respirar aliviada, sorrindo e mudando de assunto, mas uma tristeza gelada desceu e se instalou sobre os seus ombros ali mesmo. Você percebeu que sacrificou a sua autoridade apenas para que os outros pudessem terminar de almoçar em paz. E sobre essa xícara na mesa de domingo, onde o silêncio cresceu enquanto você engolia a sua paz para ceder, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se precisar sair antes, ele está lá. Mas fica, o nome disso ainda não foi dito. A quarta evidência é o embotamento repentino da sua vida de oração. Você perdeu aquele desejo agudo, focado e ardente de pedir coisas grandes e reivindicar o seu espaço espiritual. O que antes era uma chama de autoridade e clareza, virou apenas uma fumaça cansada no seu quarto. Quando você tenta dobrar os joelhos ou fechar os olhos, a névoa mental é tão densa que você mal consegue formar frases completas. Você não perdeu a fé, você foi anestesiado para não lutar pelo que é seu por direito. A quinta evidência é o ataque noturno que destrói o seu descanso. Você tem tido um sono agitado, fragmentado e confuso, acordando repetidas vezes no meio da madrugada com o coração acelerado. Você abre os olhos no escuro e sente fisicamente que o seu próprio quarto já não parece o mesmo refúgio seguro de semanas atrás. A invasão foi tão sutil que a própria atmosfera do lugar onde você repousa ficou pesada, como se um olhar intruso e invejoso estivesse observando você através das frestas da janela. Agora pega um segundo e seja completamente honesto consigo mesmo. Quantos desses 5 sinais bateram com a sua realidade nos últimos dias? 3? 4? Todos os 5? Se pelo menos 3 deles bateram, você e eu já sabemos com certeza absoluta que esta mensagem é exatamente para você e que você não chegou aqui por acaso. Isso é a prova de que a sua cobertura está esburacada.
Mas onde existe exposição, também existe a promessa de uma sombra maior. A mesma arquitetura espiritual que protege a fronteira dos eleitos desde a antiguidade continua operando hoje para afastar essa fumaça. Nós estamos prestes a expor a engrenagem que o inimigo usou, e o simples fato de você entender o que está acontecendo já começa a fechar as trancas da sua guarita. Você está aqui agora porque aquela concessão não foi o seu estado natural. A tristeza gelada que caiu sobre os seus ombros prova que o seu espírito rejeitou o acordo que a sua boca foi forçada a fazer. Você foi escolhido para governar o seu ambiente e não para viver recuando debaixo de chantagem emocional. A inveja te atacou dessa forma covarde justamente porque sabia que, em campo aberto e em sã consciência, você jamais entregaria o seu território. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que José deixou para a casa do escolhido, preciso te dar o nome do que você carrega, porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. E há uma palavra em hebraico que define exatamente o estado em que você vive, uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. A primeira camada do segredo está prestes a estilhaçar tudo o que você pensava saber. Você chegou aqui porque aquela xícara de café esfriando na mesa, aquela mão destrancando a guarita blindada e aquele aperto gelado descendo sobre os seus ombros não vieram de você. Eles vieram de uma névoa que injetaram de fora. A unção foi notada, o selo foi visto. E agora começa a parte que a maioria perde, porque entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. É nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque a unção foi revogada, porque chegou o próximo almoço de domingo e não tinha o instrumento para sustentá-lo. José foi o homem mais invejado e mais elevado do Antigo Testamento. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Sonhou com a sua elevação ainda criança e os irmãos o invejaram em silêncio. Foi vendido por aqueles que deveriam protegê-lo, jogado num poço, traficado para o Egito como mercadoria. Foi falsamente acusado pela esposa de Potifar, jogado na prisão por anos sem culpa. Interpretou os sonhos do faraó quando nenhum sábio do Egito conseguia. Foi elevado a segundo no comando do maior império do mundo, com sabedoria para administrar os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Salvou os próprios irmãos invejosos da fome. E o próprio Jesus o citou como tipo do Messias rejeitado pelos seus. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.800 anos sem perder a aresta. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. Ele deixou registrado exatamente como agir quando você se vê cedendo silenciosamente a própria paz na cabeceira da mesa de casa, apenas porque o corpo não aguenta mais lutar contra o ambiente pesado que sufoca o ar. Ele mapeou como retomar o controle no instante em que você se pega tomando decisões precipitadas sobre o próprio destino, carregando uma névoa mental que paralisa a sua bússola e cega o seu discernimento no meio do dia. E ele desenhou o que fazer quando você sente a sua própria casa exposta e vulnerável, logo depois de engolir as suas palavras para tentar agradar a quem nunca suportou o peso da sua luz. Antes de eu nomear o escudo, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica, só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual. Um livro digital que você lê em uma sentada de 40 minutos e que foi feito para quem quer parar de ceder território familiar por exaustão, entender por que esse torpor espiritual da inveja persiste na sua mente e descobrir o discernimento cortante que volta quando essa bússola anestesiada é destravada. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõem o que existe por trás das concessões irracionais
que surgem exatamente quando Deus começa a mover algo em você. Não espere ser ferido de novo para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que o torpor espiritual para sabotar suas decisões finalmente fracassou. E se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual tantas batalhas se levantaram contra a sua vida. A união da sabedoria de José com os princípios do Salmo 91, que tiram o escolhido do estado de quem se pergunta por que é tão atacado e trazem para o estado de quem finalmente entende por que Tardemá não conseguiu parar o que Deus começou em você. José não esperou, e o Egito não foi capaz de segurar o que Deus tinha destinado para ele. O próximo almoço de domingo chega antes do que parece, e há uma promessa que atravessa tudo o que você acabou de ouvir. Uma promessa que não foi feita por homem. Foi registrada há 3.800 anos e permanece intacta até hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é versículo de parede. É a arquitetura espiritual inteira do que José usou para sobreviver aos anos de prisão injusta, sem tomar decisões precipitadas e sem ceder território por pura exaustão mental. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura, para que você pare de sobreviver a esse torpor induzido que paralisa sua bússola e comece a habitar a sombra que ele não consegue alcançar. E o valor? O valor. Menos que um almoço de quinta-feira numa padaria. Menos que uma pizza de sexta com a família. Menos que um lanche da tarde com as crianças num sábado. Você pagou esses valores essa semana sem hesitar um segundo, sem pesquisar, sem dormir em cima, porque eram escolhas simples, cotidianas, sem peso. E aqui, diante de algo que José do Egito levou uma vida inteira para registrar, você vai pensar duas vezes. Não porque vale menos, porque Tardemá já instalou em você o reflexo de proteger o que é pequeno e hesitar diante do que é grande. Essa hesitação não é neutra, ela é o próprio torpor espiritual da inveja, atuando para que você continue entregando a sua guarita. O único obstáculo entre você e o escudo agora é a sua mão em direção ao link, e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não é concessão generosa, é reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. Especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua mente e da sua casa. O risco é nosso. O único risco que sobra é o de não testar. E esse risco você já conhece bem. Ele tem o rosto do próximo almoço de domingo. Vários escolhidos aqui no canal nas últimas semanas já receberam esse escudo. E o que me chegou não foram mensagens de gratidão vagas. Foram relatos de gente que estava exatamente onde você está agora. Marcos, de 42 anos, numa quinta à noite, se culpava amargamente por estar cedendo na própria casa sob aquele torpor pesado. Até que, segurando a chave da guarita mental no quarto escuro, aplicou a revogação e a bússola voltou a funcionar na hora. Helena, de 35 anos, numa segunda exaustiva, achava que suas decisões precipitadas eram fraqueza espiritual, até que, segurando a xícara na pia, mudou a postura e a fumaça da inveja se dissipou em instantes. E o Sr. Antônio, num domingo à tarde, culpando a si mesmo por não suportar a pressão, usou o protocolo sentado na cama e trancou a fronteira que estava escancarada. Não é mágica. É o escudo certo, na mão certa, na hora certa. E enquanto essas pessoas cobrem a casa hoje à noite, o seu calendário continua correndo no mesmo ritmo que o delas corria antes de entenderem. Talvez daqui a 3 horas você sente à mesa exposto, sem saber o nome do que vai chegar, sem saber por qual porta entrou, sem saber por que você sai de lá diferente de como entrou. Cada concessão por exaustão sem esse entendimento é a paralisação imediata da sua bússola. Cada almoço de domingo sem saber o nome do que é Tardemá
é o avanço covarde da inveja, induzindo a entrega do seu território. Cada ciclo de névoa sem os 7 motivos dos escolhidos é a perda silenciosa de território dentro da própria casa. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E a perda silenciosa de território continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer escudo que José deixou registrado. É o nome do que está acontecendo com você neste exato momento, o nome do alvo que está sobre você por causa de quem você é. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fica, Tardemah. Escute, T-A-R-D-E-M-A-H. A primeira camada deste segredo espiritual não é uma teoria psicológica sobre exaustão familiar ou esgotamento comum. É uma classificação precisa nos registros celestes que descreve o exato maquinário lançado contra você. Tardemah é o nome hebraico original para um torpor profundo, um transe anestésico que desce sobre o indivíduo quando a guerra escancarada não funciona mais. Não é o sono natural do corpo pedindo descanso, mas um nevoeiro induzido de fora. A tradição religiosa popular tentou traduzir isso apenas como um sono pesado provocado de forma divina, esquecendo completamente que o inimigo falsifica os métodos do alto. Quando a inveja percebe que não consegue quebrar a sua guarita blindada com ataques frontais, confrontos abertos ou fofocas comuns, ela começa a emitir esse gás inodoro no seu ambiente. Ela não quer te destruir de uma vez. Ela quer anestesiar a sua bússola para que você desista. Essa é a estrutura tripartite do ataque silencioso que você tem sofrido. Primeiro, atinge o seu corpo físico com um cansaço irresistível após interações específicas. Segundo, invade a sua mente, espalhando uma névoa que embota a sua capacidade de pensar e julgar. Terceiro, e ainda mais letal, desce sobre o seu ambiente familiar, instalando o silêncio tenso. A inveja não precisa gritar quando consegue fazer você calar a própria voz por puro esgotamento espiritual. O que você experimentou nas últimas 72 horas não foi você fraquejando. Foi o Tardemah operando em força máxima sobre a sua cabeça. Quando você olhou para a xícara esfriando na mesa e cedeu o território, você não estava agindo com clareza. Aquele aperto gelado que desceu sobre os seus ombros após dizer sim foi o atestado físico de que a sua vontade original foi temporariamente sequestrada por esse torpor covarde. Você acreditou que ceder seria o caminho mais rápido para comprar o alívio imediato que o seu corpo gritava para ter. Mas a inveja nunca oferece paz verdadeira. Ela apenas anestesia o soldado enquanto destranca a fronteira. O alarme vermelho soou no céu, não porque você errou, mas porque a sua autoridade não pode permanecer adormecida. O espaço vulnerável entre ser escolhido e ser coberto é exatamente onde esse gás silencioso faz o maior estrago. Imagine um guarda de fronteira dentro de uma guarita blindada, suportando o peso diário de vigiar o seu próprio território. Durante meses, atiradores tentam perfurar o vidro e falham miseravelmente contra a sua resistência, até que eles mudam a tática covardemente. Eles param de atirar de forma direta e ligam um gerador oculto que solta um gás inodoro, lento e pesado pelas frestas. A guerra ruidosa se transforma em um cerco invisível e altamente sufocante. O guarda lá dentro não sente dor física, não ouve mais tiros estrondosos batendo na janela, não percebe o perigo iminente. Ele apenas sente um cansaço irresistível descer sobre os seus ombros, uma névoa mental absurda que paralisa a sua vigilância. E acreditando ingenuamente que a guerra acabou ou tentando buscar alívio rápido para a sua exaustão, ele mesmo, com a própria mão girando a chave para abrir a porta, destranca a sua guarita blindada. O inimigo lá fora não precisou quebrar o vidro ou arrombar as trancas daquela fortaleza inquebrável. Ele só precisou induzir o torpor absoluto no vigia. Foi exatamente isso que a pressão invisível da inveja fez com você nas últimas horas.
Eles não conseguiram te derrubar de fora para dentro, então injetaram essa névoa espiritual profunda para que você mesmo abrisse mão do seu espaço seguro, apenas para parar de lutar e ter alguma paz. Essa mesma arquitetura de sabotagem foi tentada contra o homem mais invejado do Antigo Testamento. José sonhou com a sua elevação ainda criança, possuindo uma bússola espiritual que o destacava na casa de seu pai, enquanto seus irmãos o invejavam em silêncio. A luz que ele carregava era insuportável para quem vivia nas sombras, e a inveja não atacou de frente no início, mas apenas esperou pacientemente pela primeira brecha ou vulnerabilidade emocional dele. Ele foi tragicamente vendido por aqueles que deveriam protegê-lo, arrancado do seu ambiente familiar seguro e jogado num poço profundo. Mas mesmo traficado para o Egito como simples mercadoria, José não destrancou a sua guarita interna. Anos depois, falsamente acusado pela esposa de Potifar e jogado na prisão sem nenhuma culpa, o ambiente inóspito tentou novamente forçá-lo a ceder ao Tardima, usando a exaustão mental e o esquecimento de anos para quebrar a sua fé. Foi exatamente ali, no momento de maior pressão da prisão, que José precisou aplicar uma sabedoria prática implacável. Ele se recusou a negociar a sua identidade e a sua inocência para sair mais rápido daquele ambiente hostil. Ele resistiu de forma consciente ao torpor da pressa, não aceitando o falso alívio de uma concessão forçada. Ele suportou a asfixia da inveja ao seu redor sem destrancar a porta, mantendo o seu discernimento impecavelmente afiado. Essa recusa brutal em ceder à exaustão mental o manteve posicionado para ser elevado a segundo, no comando do maior império do mundo. A clareza que ele protegeu transformou o homem caluniado no único provedor capaz de salvar os seus próprios irmãos da fome. José é a prova definitiva de que, quando você não entrega a sua mente ao torpor, a mesma inveja que tentou te paralisar acabará necessitando desesperadamente da luz que você carrega. O que impediu que a mente de José fosse anestesiada não foi a sua resiliência humana, mas a cobertura espiritual inquebrável sob a qual ele decidiu habitar diariamente. Existe um esconderijo superior, uma sombra intransponível, que repele e neutraliza qualquer gás lançado contra a sua fronteira. Quando você aciona essa verdadeira blindagem, a exaustão perde completamente a capacidade de te forçar a ceder na mesa de domingo, selando a sua guarita de forma definitiva. Você está sendo convocado agora mesmo a despertar desse sono induzido e a revogar a entrega de cada centímetro que foi cedido debaixo de pressão. O diagnóstico foi feito, mas apenas reconhecer o torpor não é suficiente para trancar a porta que você mesmo abriu. Nós precisamos desarmar imediatamente essa armadilha silenciosa antes que o próximo golpe seja desferido. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixe eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. O cansaço esmagador que você sentiu não é fraqueza do seu corpo. É um ataque espiritual fabricado. A vontade de ceder naquela conversa difícil não foi a sua intuição buscando paz, foi um gás anestésico desligando a sua percepção. As decisões precipitadas que você tomou recentemente não mostram que você perdeu a direção, mas provam que a sua guarita estava sob um cerco invisível e silencioso. O que você viveu foi o torpor covarde da inveja tentando forçar a entrega da sua própria autoridade. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você não é a vítima vulnerável de um acaso cruel, nem alguém que perdeu a capacidade de resistir. Você é o guardião de uma fronteira que tem tanto peso e tanta luz que o inimigo precisou recorrer à trapaça do sono, induzido para conseguir atravessar a porta. O seu espírito rejeitou o ataque no exato momento em que a angústia gelada desceu sobre os seus ombros. Agora, o que vem a seguir é a tomada definitiva dessa posição de autoridade. É o momento exato em que a anestesia perde o efeito e o soldado volta a enxergar as trancas da sua própria casa com uma clareza absoluta, pronto para virar a chave de volta. O primeiro arquétipo é o desperto. É aquele que repentinamente recobra a consciência no meio do nevoeiro e enxerga com precisão cirúrgica
a própria guarita blindada destrancada por dentro. Ele não entra em pânico e não se condena pelas decisões precipitadas que tomou sob o efeito da fumaça, porque entende que o torpor foi induzido de fora exatamente para sabotar a sua bússola. Ser o desperto significa que o alarme vermelho do céu já cumpriu o seu papel em você. A anestesia espiritual perdeu o efeito e o inimigo não pode mais usar a fadiga para roubar o seu território em silêncio. Você recuperou o discernimento afiado e a lucidez cortante, e a partir deste instante, a invisibilidade que protegia as investidas covardes da inveja acabou. O segundo arquétipo é o retentor. É aquele que recusa terminantemente entregar a chave da sua paz e da sua casa sob a pressão asfixiante da exaustão mental. Ele percebe a atmosfera do ambiente pesar, sente a cobrança velada, querendo dobrar a sua vontade, mas escolhe suportar o desconforto temporário de não ceder, preservando a autoridade que lhe foi confiada sem recuar 1 milímetro. Ser o retentor significa transformar a pressão em posicionamento inegociável. Você já não compra um falso alívio com concessões que destroem a sua estrutura. Quando o silêncio tenso tentar te sufocar no próximo encontro familiar, você permanecerá firme como uma rocha, segurando a sua fronteira fechada e provando que a sua estabilidade espiritual não está mais à venda na mesa de negociações da inveja. O terceiro arquétipo é o blindado. É aquele que aprendeu a suportar a passagem do gás da inveja sem destrancar a porta do seu refúgio e sem abrir mão da sua lucidez. Ele reconhece o ataque inodoro se formando no ar, identifica o aperto repentino no peito e o peso gelado nos ombros e permanece impassível, protegido pelo esconderijo superior que repele qualquer invasão. Ser o blindado significa caminhar com uma imunidade intransponível sobre a sua mente. A fumaça do cansaço irracional pode até circular ao redor da sua cadeira, mas não consegue mais penetrar a sua consciência nem anestesiar a sua bússola. Você se torna completamente inacessível ao maquinário do esgotamento, operando com uma clareza que frustra absolutamente todos os cercos levantados contra você. Você não chegou a este vídeo por um mero acidente de algoritmo. Você foi direcionado a este ponto exato do tempo e do espaço, porque o céu soou um alerta vermelho para quebrar o torpor e restaurar a guarda da sua fronteira. Se essa verdade profunda bateu no seu peito agora, assuma a sua posição no mundo físico. Vá aos comentários e decrete com clareza: eu reassumo a chave da minha guarita. Essa é a sua assinatura de resistência. E para que esse sinal continue vibrando e você permaneça alinhado com a blindagem que estamos levantando aqui, inscreva-se no canal agora mesmo. O que eu te entrego agora é o protocolo do despertar de 3 minutos. É a ferramenta exata que você precisa executar no momento em que sentir o ambiente pesar e o aperto gelado descer pelos ombros. Você não vai esperar chegar em casa ou o dia terminar. Você vai aplicar isso no instante em que o gás inodoro do cansaço tentar forçar uma concessão. Passo 1. Reconheça a fumaça. Diga internamente que aquela angústia aguda e aquela exaustão repentina não são suas, mas a manifestação do Tardemá tentando anestesiar a sua bússola. Passo 2. Revogue a chave mentalmente. Declare em silêncio que a decisão precipitada que você ia tomar está cancelada e que a sua paz não será trocada por alívio passageiro. Passo 3. Cele a fronteira visualizando a fechadura da sua guarita sendo trancada rigorosamente de dentro para fora. O selo de confirmação sensorial de que o protocolo do despertar de 3 minutos funcionou baterá imediatamente. O peso gelado nas costas vai se dissolver, a respiração voltará ao ritmo natural de segurança e uma lucidez absoluta tomará conta da sua mente, devolvendo a clareza cortante que o torpor espiritual tentou roubar. E esse protocolo do despertar de 3 minutos que você acabou de receber, ele é um portal, não a casa inteira. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre o próximo almoço de domingo. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado
cobre os 7 motivos pelos quais o torpor espiritual, induzido pela inveja, que paralisa a sua bússola mental para forçar a entrega do território, te escolheu como alvo, não aleatoriamente, não por acidente, mas porque algo específico em você ativou o Tardemá sobre a sua casa. Mostra os 3 padrões que ele usa para chegar à sua mesa e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada decisão precipitada ou exaustão forçada pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o Desperto, mas o Desperto sem escudo completo é um guarda de fronteira destrancando a própria guarita blindada por dentro, enquanto tenta respirar no meio do nevoeiro anestésico. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura em forma de livro digital, chamado Os 7 Motivos dos Escolhidos. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no 3º motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. A inveja não desiste do território na primeira porta trancada, intensificando a emissão desse gás inodoro para tentar forçar a fechadura antes que o seu posicionamento seque. O torpor espiritual vai buscar qualquer brecha para instalar a névoa. A primeira investida silenciosa é a bomba de dúvida chamada "é só coincidência". No instante em que você aplicar o protocolo e a clareza cortante retornar, uma voz que soa como a sua vai sussurrar que o aperto gelado nos ombros era apenas estresse, o silêncio na mesa foi só mal entendido, e que você exagera ao tratar essa exaustão familiar como um ataque espiritual direcionado para paralisar a sua bússola. A contra-arma exata é a declaração de autoridade irrevogável. Você não vai debater com o nevoeiro, nem tentar convencer a si mesmo com lógica. Você vai abrir a boca e declarar em voz alta que conhece a diferença entre o cansaço do próprio corpo e o torpor da inveja, mantendo a guarita trancada. Depois lava o rosto com água fria, afirmando que o ataque invisível perdeu a jurisdição. A segunda investida é a crise de distração antes do ritual, por meio de uma urgência fabricada. Minutos antes de você decidir não ceder, o telefone vai tocar com um problema, ou alguém criará uma crise dramática. O objetivo do maquinário da inveja não é destruir a sua casa, mas forçar a entrega da chave usando a pressa extrema para esgotar completamente o seu espírito. A contra-arma exata é a parede do silêncio ativo. Você vai aplicar o freio do relógio e se recusar a dar respostas definitivas sob pressão. Não justifique os seus nãos, nem apazigue a crise repentina com concessões rápidas. Um não dito sem vírgulas desativa imediatamente o torpor anestésico, permitindo que você mantenha a fronteira fechada e recupere o seu território interno. A terceira investida é o isolamento do que vê demais, projetado para sequestrar a sua paz. O Tardemá tentará te convencer de que só você percebe a inveja velada, fazendo você acreditar que a tensão na sua casa é culpa da sua intransigência. O gás inodoro sussurrará que, se você cedesse, o conflito acabaria, empurrando você para a solidão de quem guarda a fronteira enquanto todos dormem. A contra-arma exata é a reivindicação da fronteira compartilhada. Você precisa reassumir internamente a autoridade espiritual cedida e reconhecer que não está sozinho nesta vigília. Outros escolhidos suportam o mesmo cerco invisível agora. Cruze os braços sobre o peito e reivindique de volta cada centímetro da sua paz, provando que não vai destrancar a guarita por asfixia emocional passageira. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, a reivindicação de fronteira que eu acabei de colocar nas suas mãos é a mais urgente. Mas eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui.
Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata e a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o autor desse torpor as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de Os 7 Motivos Espirituais, pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, em um livro digital, junto com a sequência exata de cobertura aplicada contra a exaustão disfarçada de conselho. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o silêncio da casa tentar injetar novamente aquela angústia silenciosa no seu peito para te fazer duvidar. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando o inimigo lançar a névoa para fazer a clareza desta mensagem parecer delírio da sua parte. E você vai precisar disso no próximo almoço de domingo, quando a cobrança velada voltar à mesa com força dobrada. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o maquinador desse cansaço irreal sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso. É a voz que você confunde com a sua. Esse obstáculo traiçoeiro atende pelo nome de o medo de parecer mal agradecido. Nas próximas horas, a sua carne vai querer mandar uma mensagem se explicando ou tentar consertar a concessão dolorosa que você finalmente revogou. Uma urgência de justificar a sua nova firmeza vai bater, parecendo razoável. Mas essa voz não é a sua intuição. A carne quer apenas aliviar a tensão para evitar o desconforto daquele silêncio na mesa. O espírito, porém, exige o reposicionamento imediato da armadura. Quando você tenta explicar por que parou de ceder, você entrega de graça a chave da sua guarita para a estrutura que tentou te afogar. A defesa absoluta é o silêncio tático. Você não deve justificativa a quem usou o cansaço para extorquir o seu território. Mantenha os lábios cerrados, não envie aquele áudio justificando a sua decisão e permita que o seu posicionamento seja a única resposta ao cerco. Isso prepara a sua estrutura interior para o próximo passo. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. Existe um comando de liberação que precisa ser quebrado no reino do Espírito para que esse torpor perca de vez a jurisdição sobre a sua casa. E nós precisamos fazer isso agora. Feche os olhos agora, exatamente onde você está. Interrompa qualquer distração e coloque a mão direita sobre o peito. Sinta o ritmo da sua respiração se alinhando com a gravidade deste momento. O que faremos não é um pedido frágil, mas uma intervenção de emergência para arrancar o torpor da sua mente. O alerta vermelho soou no céu porque a sua jurisdição é valiosa demais para continuar anestesiada pelo cansaço de uma guerra covarde. Respire fundo, solte o ar lentamente e permita que o peso gelado das decisões precipitadas caia dos seus ombros. Nós vamos revogar cada concessão que o inimigo forçou. Nós declaramos a quebra absoluta do medo covarde de parecer mal agradecido diante dos homens. Nós rompemos a necessidade de justificar cada limite estabelecido e anulamos a falsa lealdade que exige que você continue destrancando a guarita da sua mente para manter a paz ilusória de quem usa o cansaço para extorquir o seu território. Nós declaramos o cancelamento da vergonha pelas concessões que você fez sob pressão. Nós cortamos a culpa de ter cedido ao gás inodoro do torpor espiritual, silenciando a voz que acusa a sua vontade de ser fraca e estabelecendo que o alerta vermelho já dissipou a exaustão que paralisava a sua bússola. Nós silenciamos coletivamente as vozes de desqualificação que sussurram no silêncio tenso da mesa de domingo. Nós invalidamos o maquinário invisível da inveja que se disfarça de conselho familiar para induzir tristeza gelada e decretamos o fim do cerco que tenta sufocar a sua autoridade no próprio ambiente. Nós destruímos o padrão de chegar em casa carregando uma névoa mental que não é sua. Nós quebramos o ciclo de absorver passivamente as flechas da inveja
encerrando a síndrome de engolir a paz para evitar conflitos e devolvendo o peso desse esgotamento fabricado para as mãos de quem tentou paralisá-lo. Nós declaramos que, a partir deste exato momento, você assume a identidade de O Desperto. Nós estabelecemos que a anestesia espiritual perde todo o efeito, que a lucidez cortante retorna para dissipar a fumaça da inveja e que você jamais destrancará a sua guarita blindada por dentro, buscando falso alívio no nevoeiro. Nós declaramos o seu reposicionamento absoluto como o Retentor. Nós confirmamos a autoridade para segurar a chave da sua casa sob qualquer exaustão mental, estabelecendo que a sua paz não será moeda de troca e que nenhuma cobrança velada será capaz de dobrar a sua vontade ou forçar concessões dolorosas. Nós declaramos que você caminha sob a cobertura impenetrável de O Blindado. Nós selamos a imunidade contra o torpor covarde, garantindo que o maquinário do cansaço irracional pode circular ao redor da sua cadeira no próximo almoço, mas não penetrará a sua consciência, mantendo a bússola limpa contra qualquer emboscada. Para selar essa revogação no mundo físico, execute um movimento intencional agora. Com os olhos fechados e a mão no peito, cerre o punho da outra mão com firmeza, sentindo a sua própria força voltar, e declare mentalmente: a minha guarita está trancada e a bússola está limpa. Essa é a sua assinatura espiritual. Você acabou de fechar a porta pesada de ferro que havia sido deixada escancarada pelas suas concessões precipitadas. O maquinário covarde que injetava o torpor invisível no seu refúgio foi sumariamente desligado na fonte, e o ar ao redor dos seus ombros já clareia com afiada precisão. A anestesia acabou. Mas não diga amém ainda. Nós não terminamos o que viemos fazer. A fronteira foi retomada, mas o selamento definitivo, que garante que a percepção não será anestesiada novamente nas próximas 72 horas, precisa ser decretado de forma inquebrável sobre a sua casa. Segura essa lucidez cortante. Fica comigo. Eu declaro agora uma cobertura impenetrável sobre a sua mesa e as suas refeições em família. O gás inodoro da inveja, que entrava pelas frestas das conversas comuns, perde instantaneamente a validade. Cada encontro familiar, cada almoço de domingo, cada momento de comunhão está agora selado contra o torpor espiritual. A sua guarita blindada não será mais destrancada por dentro durante os silêncios tensos, e a paz da sua casa não servirá mais como moeda de troca para apaziguar quem não suporta a sua luz. Eu levanto uma muralha intransponível ao redor dos seus filhos, do seu cônjuge e da estrutura física da sua casa. O alarme vermelho no céu interceptou a névoa mental que tentava adoecer quem você ama e sufocar a sua vigilância. A partir deste segundo, nenhuma exaustão fabricada cruzará a soleira da sua porta. O ambiente onde você dorme volta a ser um santuário de lucidez e descanso absoluto, totalmente inacessível aos sussurros e à pressão silenciosa que tentavam esgotar a vitalidade da sua família. Eu estabeleço um escudo de discernimento cortante sobre o seu trabalho, as suas conquistas recentes e todas as oportunidades em curso. A bússola anestesiada foi religada e calibrada com precisão divina. Nenhuma decisão precipitada será tomada sob o efeito da fadiga induzida, e nenhum território profissional será cedido pela falsa urgência. O que Deus confiou às suas mãos está trancado por dentro e blindado por fora, repelindo qualquer ataque silencioso que tente extorquir a autoridade que você carrega na sua vocação. Eu te vejo. Eu sempre te vi. Eu te vi naquele almoço de domingo recente, quando a sua conquista virou silêncio na mesa. Eu observei você olhar para aquela xícara de café esfriando, engolir a própria voz e ceder apenas para que o ar voltasse a circular no ambiente. Eu vi a tristeza gelada que desceu sobre os seus ombros no exato instante em que você disse sim, sacrificando a paz que eu havia te dado para apaziguar quem nunca celebrou o seu avanço. Eu te vi naquelas madrugadas recentes, abrindo os olhos no escuro com o coração acelerado, sentindo o peso de um ataque que você não conseguia nomear. Eu vi você destrancando a sua guarita blindada por dentro, exausto,
apenas porque a pressão silenciosa sugava o seu oxigênio. Eu estava lá quando você duvidou da própria capacidade de resistir, sem saber que o cansaço que derrubava a sua postura não era falha sua, mas uma anestesia covarde lançada contra a sua fronteira. Eu te vi perdendo a clareza da sua oração. Eu assisti quando você tentou dobrar os joelhos no seu quarto e a névoa mental foi tão espessa que as palavras se perderam. Eu recolhi aquele aperto gelado no seu peito quando a bússola parecia girar sem direção. E você se culpou por achar que a sua fé estava enfraquecendo. Não era fraqueza. Era o peso invisível de um cerco que tentava te calar. E hoje eu desfaço essa fumaça. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência, antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que seja lançada contra o ritual. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme parede em volta dessa casa. A sua guarita blindada foi trancada definitivamente de dentro para fora. A fumaça asfixiante da inveja foi completamente dissipada, e o seu território espiritual foi retomado com autoridade irrevogável. Você não recua mais diante da exaustão mental fabricada. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira fundo e reconhece a clareza cortante que voltou a preencher a sua bússola. Agora, você pode dizer amém. Aquele almoço que o pai mencionou agora, ele tem hora para voltar. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco. E é exatamente agora que o invejoso vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado no próximo almoço de domingo, quando os parentes chegarem, quando a mesa se sentar, quando alguém testar a sua postura. O invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto sem o que José deixou registrado exatamente para este momento. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao próximo almoço de domingo. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja em formato de livro digital está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece no próximo almoço de domingo, e o invejoso conta com o próximo almoço de domingo. Isso custa menos que um café com pão de queijo na padaria, menos que um sorvete de fim de tarde num dia qualquer, com garantia de 7 dias. Se não servir, seu dinheiro volta inteiro. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você, e a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora, depois você vê, amanhã você decide, agora não é hora, você já gastou essa semana, precisa pensar melhor. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar o seu território interno antes do seu próximo almoço de domingo. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. Existe um sinal específico que avisa quando o próximo ciclo do torpor espiritual está sendo preparado contra a sua mente. Um movimento muito sutil que a inveja faz dias antes desse cansaço irracional atacar a sua bússola novamente. O alerta vermelho não termina aqui. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora e descubra qual é o primeiro sintoma silencioso dessa nova invasão. Eu quero que você vá aos comentários agora e assine o seu nome debaixo desta blindagem definitiva. Escreva com todas as letras.
Eu digo sim com força para a clareza que retornou. Essa é a sua assinatura verbal no contrato espiritual que acabamos de firmar. A prova física de que a sua guarita não será mais destrancada por exaustão. Amém, com toda a firmeza e intenção absoluta da sua alma. Neste exato instante, o seu espírito está trazendo com clareza o rosto de uma pessoa específica. Alguém cuja unção também tem atraído ataques que não têm nome. Alguém que tem chegado em casa repetidamente carregando um peso que não é dela. Alguém que precisa urgente do mesmo escudo que você acabou de receber. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link de Os 7 Motivos dos Escolhidos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê, está feito. O que foi entregue aqui no reino do Espírito foi entregue na sua realidade. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Sente essa gravidade por mais um instante em silêncio. O próximo almoço de domingo pode esperar mais 10 segundos.